Esses dias têm sido dias difíceis para a gente falar a respeito de Deus, porque falar a respeito de Deus é ir na contramão do mundo. E em muitos lugares, o mundo já chegou dentro da igreja, dentro dos templos, né? Não vou chamar de igreja, dentro dos templos. E existe uma mensagem que é divulgada em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E as pessoas a cada dia mais desconhecem a Deus, os seus princípios e as suas verdades, e vivem como se estivessem na presença de Deus, mas não estão na presença de Deus. Por isso, quando Jesus voltar, acho que todos nós já lemos essa passagem, diz que Jesus dirá a um grupo de pessoas que estarão prontas para entrar no reino. Jesus dirá: eu não vos conheço. E as pessoas vão argumentar com Deus: como assim eu não vos conheço? Eu ia para a igreja, eu levantei a mão, eu frequentei os cultos, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. E são pessoas que estavam presentes durante todo o culto. Esse é o resultado, irmãos, de não conhecer a Deus. De achar que Deus é um orixá. Deus não é um orixá, amém? Amém. Deus não é uma estátua daquela que a gente vê na igreja católica ou em outro lugar. Deus não é um santo daqueles. Deus é o Senhor do universo. Deus todo-poderoso. Juiz soberano. Aquele que tem todo o poder e que deu a Jesus Cristo esse poder. E eu gostaria de conversar um pouquinho nessa manhã. Espero que dê tempo. Vou tentar não cansar os irmãos que estão aqui desde cedo, mas eu quero tentar falar o suficiente para que o seu coração seja preenchido daquilo que Deus quer falar com essa geração neste momento. Falei da última vez que eu preguei aqui que Deus estava, que o Espírito Santo está trabalhando com a igreja para nos levar a um novo momento. E que esse processo de transição, como já houve na história, nós podemos enxergar isso, ele é, de certa forma, doloroso e, paradoxalmente, é, doloroso e cheio de alegrias, porque nos faz compreender um pouco mais a respeito da bondade, misericórdia e justiça do Senhor. A gente tem visto muitas vezes as pessoas caminhar em direção a uma obediência a Deus. E Deus vem requerendo nesses últimos dias a honra a Ele. Honrar é mais do que obedecer. Às vezes a obediência é apenas por uma mera obrigação, mas a honra é a voluntariedade do coração. E é isso que Deus quer da gente. Deus não quer da gente uma simples obediência, cumprir regras, mas Deus quer de nós o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Lembra do primeiro mandamento? Quem conhece o primeiro mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amar a Deus com tudo que há. Significa que nós devemos preferir a Deus, honrar a Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que sabemos. E para Deus a gente não dá parte, a gente dá tudo. Amém, amém, irmãos? Deus, a gente não divide o nosso coração dele, nosso amor por ele, dividido em coisas, em preferências nossas e aquilo que ele diz. Eu queria orar com os irmãos um pouquinho só, tá certo? Só pode ficar sentado mesmo e um tempo só de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Senhor, onde nós estamos reunidos, sentados para ouvir a sua palavra.
Esse tempo é teu, Senhor, não é nosso. Nós ofertamos a Ti. Fala conosco em nome de Jesus. Dá-nos um coração para entender a Tua palavra, Senhor, porque nós, de nós mesmos, não podemos compreender. Dependemos de Ti, Senhor. Pai, enquanto falamos, enquanto o Teu Espírito fala através de nós, que a Tua poderosa mão já vá tocando em cada um dos irmãos. Que aquele que está doente seja curado no seu corpo físico, em nome de Jesus. Aqueles que estão aprisionados na sua alma, Senhor, na sua mente, sejam libertos em nome de Jesus. Que haja arrependimento profundo quando compreendermos a Tua palavra, Senhor, e entendermos aquilo que estamos fazendo de errado. Senhor, nos ajuda a nos converter a Ti, em nome de Jesus. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado no final dessa reunião e durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero continuar falando com os irmãos a respeito de João, capítulo 15. Eu quero destacar 2 versos. Infelizmente, a gente não consegue explorar tudo que eu gostaria de conversar com os irmãos. Infelizmente, num momento só, eu não consigo me aprofundar o suficiente. Peço aos irmãos que me perdoem por isso. Mas à medida que a gente vai tendo condição, a gente vai avançando, tá certo? Na última vez que nós pregamos, nós falamos sobre João 15 também. Os irmãos estão lembrados? A respeito de frutos, de resultado. Então, uma das perguntas que eu fiz e que eu gostaria de fazer novamente, acredito que os irmãos já teve tempo de pensar nisso, de refletir, quais são os resultados da ação da palavra de Deus na sua vida? Nesse tempo todo que você é cristão, que você vai para a igreja, que você frequenta as reuniões, que você ouve a palavra de Deus, o quanto dessa palavra te transformou em alguém semelhante a Jesus? Ontem ainda estava falando com uma pessoa já cristã há muito tempo, que ela disse que já estava enjoada do nome de Jesus. Tudo é Jesus, não se compare com Jesus. Mas Jesus diz: aprendei de mim. Como é que eu não vou me comparar com Jesus? Jesus é a minha referência. Jesus é o meu modelo. Eu tenho que ser igual a ele. Então, como eu não vou me comparar com ele? O nome de Jesus tem que andar em nossos lábios o tempo todo, amém, irmãos? Ele é a referência. Temos que ser iguais a ele. Não adianta a gente dizer assim, não, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus disse que nós temos que ser iguais a ele. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então temos que ser imitadores de Cristo. Você quer ser imitador de Cristo, irmão? Ou não? Ou Jesus também, ou você também já está enjoado no nome de Jesus? Diga misericórdia. Misericórdia, irmãos. João 15, 7. Vamos ler o 7 e 8. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês dêem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus. Então, temos discípulos de Jesus aqui? Amém. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende pelo exemplo. Então, Jesus é o nosso exemplo e nós vamos aprendendo com ele. Então, o que é que nós temos a aprender com Jesus? Muitas coisas, né, irmãos? Mas tem algumas principais. Jesus disse assim, certa vez: eu faço o que eu vejo o Pai fazer e falo aquilo que eu ouço o Pai falar. Então, tem coisas na nossa vida, ou a maioria delas, se não todas, nós precisamos viver a nossa vida baseados naquilo que ouvimos o Pai falar. Ou seja, quando é que nós ouvimos o Pai falar? Nós ouvimos através da sua palavra. Então, irmãos, nos nossos cultos que nós participamos, que nós ouvimos, o quanto da palavra de Deus permanece dentro de nós a ponto de estarmos cheios e deixarmos sair pela nossa boca a palavra de Deus.
convivo com alguns irmãos em que o que flui deles é murmuração, é queixa, né? Tá ruim o emprego, tá ruim o transporte, tá ruim, tá tudo ruim. Mas a palavra de Deus nos recomenda que nós não devemos murmurar. Antes devemos dar graças a Deus em tudo e em qualquer situação. É assim a nossa vida? É assim? Ou somos pessoas que murmuramos, que nos queixamos, que reivindicamos? Como é que é a nossa vida? Ela se parece com Jesus realmente? Ou será que a nossa vida não tem nada a ver com Jesus? Somos apenas frequentadores de reuniões onde a gente vem participar, né, do culto, a gente vem curtir, como a gente vai para um show, né? Tem pessoas que vai para show, tem pessoas que vai para aí não gosta do show na concha acústica, porque é muito zoado, então vai para o show dentro do teatro. Não, o teatro é melhor, mas é um show que ele está participando, é uma palestra que ele está participando. Quando você vem para o culto que nós dedicamos a Deus, como é que você vem? Você se prepara antes, você tem noção do que você vem fazer aqui? E o problema, muitas vezes, meus irmãos, é exatamente esse, que a gente não está muito preocupado com Deus. A gente não está muito preocupado com a vontade, misericórdia, poder e glória e juízo de Deus. A gente está preocupado com a gente. A gente quer se sentir bem. A gente quer se sentir acolhido. A gente quer se sentir valorizado. E a palavra de Deus realmente nos faz sentir bem, nos acolhe, nos valoriza. É uma verdade isso. Mas esse não deve ser o motivo principal da nossa entrega a Jesus. A nossa entrega a Jesus, ela deve ser compreendida através dos resultados da palavra, da ação da palavra de Deus na vida da gente. Vamos para o verso 16. João 15, 16. Por favor. Jesus diz: não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu os escolhi. Diga glória a Deus, irmão. Jesus nos escolheu. Aleluia. E os designeis para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que, diga aí, leia aí. Tudo o que vocês pediram ao Pai, Ele vos conceda. Às vezes, meus irmãos, quando os irmãos, algumas pessoas estão orando, eu fico pensando assim, meu Deus, o que faz as pessoas pensarem que Deus responderá esta oração? A gente vê oração de todo tipo, né? Mas o que faz a gente pensar que Deus responderá a oração que eu estou fazendo? E aqui nós temos uma resposta, né? Jesus dizendo: olhe, eu sou uma árvore, vocês são os ramos, e os ramos é que frutificam. Se este ramo que está em mim frutificar de mim, ou seja, vocês darem resultado pela palavra que é ministrada ao coração de vocês, então vocês poderão pedir qualquer coisa ao Pai e vocês vão responder. Quando nós oramos, quando você ora, meu irmão, minha irmã, e essa pergunta é também para mim, nós oramos com essa expectativa, com essa certeza, com essa observação e com essa intenção. Olha, eu vou falar com Deus. Antes de falar com Deus, eu olho para a minha vida e vejo se a minha vida está alinhada, afinada à palavra de Deus. Do contrário, meu irmão, minha irmã, eu não receberei aquilo que o meu coração deseja. Que é o que está escrito. Que o Pai
concederá o que você deseja, se a sua vida for uma vida frutífera nele. Amém? Amém. Amém. Deus não é alguém que está à nossa disposição para fazer aquilo que a gente quer. Ele não é um robô. Ele não é um banco que a gente chega lá, coloca o cartão e saca o dinheiro. Ele não é um corretor de imóveis que está que está à nossa disposição para nos dar o imóvel que a gente quer. Ele é santo. Ele é Senhor. Sabe o que é Senhor? É aquele que está acima. Ele é uma pessoa que tem vontade. Amém, meus irmãos? Deus tem vontade. Diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós já falamos sobre isso aqui certa vez. E vamos falar novamente. Estava Adão e Eva no jardim. E eles comiam livremente da árvore da vida. A árvore da vida tinha um fruto, tinha folhas, que dava a eles vida eterna. Eles podiam viver para sempre, comendo daquela árvore. Só que um dia, Adão e Eva, eles comeram, eles desobedeceram a Deus, comeram de uma árvore que Deus disse para ele não comer. E houve todo o diálogo, todos os irmãos conhecem, e no final, Deus deu uma sentença para eles. Qual foi a sentença principal? Colocou eles para dentro ou para fora do paraíso? Para fora. E disse o quê? Vamos deixar o homem fora do paraíso, e colocou 2 anjos na frente de que árvore? Da árvore da vida. E disse, olha, vamos tirar o homem, não vamos permitir mais que o homem toque nem coma dessa árvore, para que eles não vivam para sempre nesta condição. Que condição? Condição de desobedientes, de pecadores, de rebeldes. Deus amava Adão e Eva? Com certeza, profundamente, assim como Deus me ama e como Deus te ama. Prova de que Deus nos ama é que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é precioso demais. Tem gente que está agora, sabe aonde? Na Cracolândia. Drogados, perdidos. Tem gente agora que está com medo da polícia, escondido, com armas. Tem gente que está morto, mas a morte vou deixar de lado. Mas tem gente que está numa situação terrível nesse momento, mas você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Nós lemos há pouco. Ele que nos escolheu, não foi a gente que escolheu ele. Foi ele que nos tirou de onde nós estávamos e nos trouxe para aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história. E podemos dar vários exemplos da nossa história, mas o fato é que estamos aqui hoje porque o Senhor nos escolheu. Isso é motivo de grande alegria. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela não termina aqui. Não termina quando a gente morre, não termina quando o corpo da gente baixa a sepultura, porque o Senhor falou que existe uma vida eterna. Você está pronto para a vida eterna, meu irmão, minha irmã? Ou você não se preocupa com isso? Ou você só se preocupa com o momento de hoje e de agora? Ou você se preocupa com os afazeres do dia e os prazeres dessa vida? Certa vez Jesus estava com seus discípulos e eles estavam discutindo para saber quem era o maior no reino. Senhor, quem será o maior? Quem é o maior no reino? E Jesus pegou uma criança e colocou no meio dele e disse, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino. Se vocês não se tornarem como uma criança, se vocês não nascerem de novo, vocês não podem entrar. Quanto mais discutir quem vai ser maior, quem vai ser menor, porque não há compreensão suficiente carnalmente para sabermos como funciona ser maior ou ser menor no reino. E Jesus ainda deu uma dica, disse, olha, no reino de Deus é invertido o reino daqui. O maior serve
Você quer ser o maior ou você quer ser o menor? Você quer servir ou você quer ser servido? Porque Jesus, o nosso Senhor, o maior de todos, veio como o menor de todos. Veio como servo, veio para nos servir, veio para entregar a vida dele por mim e por você. Veio para nos resgatar do império das trevas. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, fruto, que é um resultado da ação de Deus na nossa vida. Só mais um exemplo. A primeira vez que nós ouvimos algo que que parece um pouco com batismo, é lá no livro de Êxodo, quando as pessoas iam se encontrar com Deus. Então Deus falou para Moisés: olha, a gente vai ter um encontro, mas é preciso que as pessoas se preparem para esse encontro. Então diga a todo mundo para lavar as suas roupas. Em outras versões diz para se lavarem, porque vamos nos encontrar com Deus, simbolizando purificação, santidade, ou seja, porque eu vou me encontrar com Deus, eu devo olhar para a minha vida e me lavar, e me purificar, me santificar, porque eu não vou encontrar com qualquer pessoa. Eu não vou encontrar com minha namorada. Quem ia encontrar com a namorada ou com o namorado sem tomar um banho, sem vestir uma roupa bacana, sem, né, botar um perfume porque queria impressionar, né, sem ensaiar antes o que dizer? Nosso Deus é maior do que a nossa namorada, do que o nosso namorado. Amém? Quem vai para uma entrevista de emprego de qualquer maneira, quando quer um emprego? Nosso Deus é maior do que qualquer emprego. É necessário que quando a gente vai se encontrar com Deus, que a gente se prepare. E como é que a gente se prepara para se encontrar com Deus? Olhando para a própria vida e analisando aquilo que é diferente do que Deus aprova. Eu não posso, irmãos, levantar as minhas mãos e adorar a Deus. Eu não posso ir para a igreja, sentar e ouvir a palavra de Deus para recebê-la no coração, fazendo coisas, dizendo coisas, tendo posicionamentos contrários àquilo que Deus estabelece como sua vontade. Nós não podemos ser hipócritas, perversos, maldosos. Como é que a minha boca louva a Deus e com a mesma boca eu falo mal do meu irmão? Antes de eu entrar nesse assunto, que eu planejei entrar no assunto com os irmãos, abra a Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 5, verso 20. Verso 21, desculpe. 5, 21. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Esse não matarás está na lei de Deus, né? Na lei moral de Deus, lá no livro de Êxodo. E ainda, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar a seu irmão, ele será sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo aqui, em algumas versões, tem escrito raca. Raca quer dizer desprezível. Quem ignorar seu irmão, quem disser que seu irmão é desprezível, aí entra as questões de racismo, de preconceito diversas, ou uma simples desavença entre irmãos, está sujeito ao fogo do inferno. E quem disse isso foi Jesus. Amém? Amém. Então, como, meus irmãos,
que, de alguma maneira, eu venho para o culto a Deus e me apresento a Deus em desavença com meu irmão, com o coração cheio de preconceito contra irmãos. Houve um tempo na Inglaterra, e existe também em outros lugares, mas esse é o que chama mais atenção, onde havia a igreja dos brancos e dos pretos, porque eles não se misturavam. Cheios de preconceito. Em nome de Deus, eles não se misturavam. Porque para muito, preto era indigno, sequer de viver. Eram animais, pior do que animais. Misericórdia, irmãos. E o tempo vem andando e as igrejas vão sendo formadas, igrejas históricas, com essa raiz. E jamais as pessoas, os seus líderes, se levantaram em algum momento, fazendo algum discurso de arrependimento diante de Deus, pedindo perdão e reparando tudo isso. Assim também é na igreja de hoje, que cresceu com essa raiz de preconceito, onde quem vale mais é quem se veste melhor e que dá um dízimo melhor e maior. Em quem vale mais é aquela pessoa que tem algo a oferecer, mas aquele que não tem algo a oferecer, que é manco, que não pode nem se movimentar direito, vai ser desprezado. Onde aquele que é feio, que se veste mal, é desprezado, não é ninguém, não é contado. Marcos, capítulo 11. Vamos do verso 24. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será de vocês. Aí, verso 25. E quando estiverem orando e tiverem alguma coisa contra alguém, faça o quê? Hã? Perdoe. Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as suas ofensas. Então, é assim que a gente faz, irmão. Quando a gente está falando com Deus, a gente se preocupa como estamos chegando diante do Senhor, a gente sai disparando, ou a gente sai falando coisas achando que Deus é obrigado a nos ouvir e nos atender. E a gente fala em nome de Jesus e está tudo certo. E a palavra de Deus diz que não é assim. Que, nós, que a nossa vida, primeiro, ela precisa apresentar os resultados da palavra de Deus na vida da gente. Aí, na última vez, eu perguntei aos irmãos e vou perguntar novamente aos irmãos. Irmãos, queridos, você é capaz de fazer uma lista aí com 10 dos seus pecados? 10 pecados, pense aí. Pecados que você comete diante de Deus, 10. Às vezes nós não conseguimos nem contar, porque a gente não sabe, a gente não, a gente não entende pecado, porque é um assunto que saiu da igreja, né? Saiu do templo. Hoje, as igrejas, os templos, os discursos religiosos, eu não quero tratar a igreja, me desculpem, os discursos religiosos, eles são pautados, eles têm como objetivo tratar dos problemas do homem. Sentimento, carências, um monte de coisa. Que também são importantes e são legítimos, e a palavra também fala sobre isso. Mas existem algumas coisas que são principais, que sem isso não vai adiantar tentar resolver nada. Porque pode até resolver aqui. Só mais um exemplo, me permitam. Um casal estava para se separar. E aí,
foi buscar ajuda pastoral e recebeu ajuda pastoral, conselhos, diversos conselhos, e aí se afinaram novamente. Qual foi o resultado desse encontro? Eles se afastaram da igreja, sumiram. E o problema deles era a igreja. E vivem uma vida maravilhosa longe da igreja. Aí saem final de semana, vão viajar final de semana, vão curtir, vão passear, vão e vão. E o que é eterno é trocado por aquilo que é temporal, aquilo que vai passar. Mas o que é eterno, infelizmente, as pessoas vão deixando para trás. Só vão perceber o valor do que é eterno quando não desfrutarem da eternidade. E aí já vai ser muito tarde, porque não dá tempo de correr atrás disso. A hora de viver o eterno, o que é eterno, é agora. Começou e já estamos atrasados. Porque Jesus vai voltar daqui a pouco. E tem muita gente que não está pronta. Tem muita gente que corre o risco de ficar de fora. Diga misericórdia. Misericórdia. Nem que seja o último a entrar, eu quero entrar, irmão. O último, estou lá. Mas Jesus já disse que tem muita gente que vai ficar do lado de fora. Espero que nenhum de nós esteja nessa lista, nessa multidão. Que todos nós estejamos lá com o Senhor. Mas depende de quem? Da gente. Porque Jesus, com muita graça e misericórdia, fez tudo o que tinha que ser feito e continua fazendo através do seu Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus continua falando com a gente. Continua tentando nos conduzir. Porque ele respeita a nossa vontade. Amém, meus irmãos? Por incrível que pareça, Deus não se impõe a gente. Ele nos chama, ele nos convida para participarmos da sua mesa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seguindo em João 15, fala de frutos, fala de resultado. O primeiro fruto que eu gostaria de compartilhar com você, já às 11h54, vamos só correr um pouquinho mais aqui, é o fruto do arrependimento. Então, quando a intenção do batismo de João, que chama batismo do arrependimento, era que as pessoas entendessem a sua vida na contramão de Deus, uma vida de pecados, uma vida de erros, e entrasse na água para se lavar, se purificar daqueles erros, confessando os seus pecados. Eu sou egoísta, eu sou mentiroso, eu sou, eu sou. E me arrependo e abro mão de tudo isso agora. Senhor, me faz de novo. E é esse o sentido, que você entra na água e você sai da água. Ali você é lavado, você deixa toda a sua impureza lá. E você sai uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma verdade ou isso é apenas um conto? É uma verdade do princípio espiritual, mas às vezes na vida da gente é só uma história que a gente conta porque a gente não muda nada. Como eu falei da outra vez, eu era uma pessoa machista, eu era uma pessoa que tratava mal as pessoas, eu era uma pessoa misericórdia de mim. E comecei a ir para a igreja e continuei a mesma coisa. Porque não é porque eu estou na igreja que eu estou puro, purificado, não é. É quando Cristo entra em meu coração, na minha vida, me limpa e me lava. E eu tomo a decisão de dizer, Senhor, eis-me aqui, me mostre os meus erros, que eu quero abrir mão de todos eles, por amor ao Senhor. Você tem coragem de fazer isso? Dizer, Senhor, me mostre onde eu tenho errado, o que eu tenho feito que não te agrada, o que eu digo, o que eu penso, o que eu faço, para que eu seja transformado à sua imagem e semelhança. Amém? Sendo assim, irmãos, escute que eu digo isso com toda certeza. Quando você fizer uma oração, Deus vai fazer questão de responder, de lhe atender na sua oração, porque a palavra de Deus
está te transformando em alguém parecido com Jesus. Quando Jesus orava, Deus atendia, sim ou não? Sim. Quando ele foi multiplicar os pães, quando ele foi ressuscitar Lázaro, Jesus disse assim: Senhor, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve, porque o Senhor sempre me ouve, sempre me atende. Digo isso para que eles ouçam e creiam. E Jesus multiplicou os pães, inexplicavelmente para a gente. E Jesus, Lázaro, após 4 dias, ele ressuscitou. E no final ele disse aos seus discípulos: olhe, tudo isso que eu fiz, vocês vão fazer isso e coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Então, irmãos, nós que somos discípulos de Jesus, temos feito coisas que Jesus fez? Sim ou não? Por que não? Por que não? O Espírito Santo habita em mim e você? Sim, com certeza. Jesus disse: olhe, se vocês frutificarem, o que vocês orarem, pedirem ao Pai, quem fará? Ele. O Pai fará. Então, se as coisas não estão acontecendo, é porque quem não está fazendo? O Pai. E por que o Pai não está fazendo? No início da igreja, Pedrão, todos conhecem a história de Pedro, pessoa muito complicada, mas após ser cheio do Espírito Santo, após ser ministrado por Jesus por 3 anos, ele levantou cheio de ousadia naquele dia, no dia do Pentecoste, pregou maravilhosamente, as pessoas ouviram. Olha o milagre que aconteceu, irmãos. Vamos contar pelo menos 2 milagres. O primeiro milagre é que a Bíblia relata que eles falaram em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E o segundo milagre é que as pessoas ouviam eles falarem naquela língua. Mas como assim? Como é que eles são judeus e estão falando, e a gente está entendendo o que eles estão falando? E Deus se manifestou poderosamente ali, aquelas pessoas, 3.000, depois 5.000 pessoas se entregaram sua vida verdadeiramente ao Senhor. Depois Pedro e João, subindo à porta do templo, tinha um paralítico lá que não esperava nunca que acontecesse aquilo com ele, e pediu uma esmola a João e a Pedro, e eles disseram: eu não tenho nada para te dar, mas não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia, ele levantou e andou. Fora tantos outros milagres que não está relatado ali. Porque a Bíblia diz isso, e eles iam, e o Senhor ia após eles, ou na frente deles, fazendo sinais, prodígios. Que fazia era Deus, não eram os apóstolos, não eram eles, o poder não estava neles, o poder estava em Deus, que manifestava ali a sua glória e a sua vontade, curava as pessoas, fazia milagres absurdos, que a Bíblia chama de prodígios. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ô irmãos, já que era Deus que fazia, por que ele não continua fazendo? Onde é que está o problema? Está em Deus o problema? Ou nós somos uma igreja de faz de conta? Ou nós somos um grupo de pessoas que se reúne com objetivos até legítimos, mas que está longe de ouvir, obedecer, crer e ir debaixo da vontade de Deus. Eu estou falando isso com os irmãos de maneira muito corajosa, me desculpe, porque eu não sou pastor dessa igreja, eu ajudo apenas o irmão, o pastor Neto, e pode ser que eu nunca mais pregue aqui, pode ser que ele puxe minha orelha, pode ser que ele me repreenda, mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Os profetas, e todo aquele que prega a palavra de Deus é um profeta, eles são conhecidos pela sua morte, né?
Lembra de João Batista? Porque ele pregou a verdade, o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. E tantos outros. Jeremias, quanto ele sofreu. Mas é assim. Estou pregando aqui em confiança ao meu irmão. Creio que o pastor Neto é homem. Creio, tenho visto que o pastor Neto e sua família é homem de Deus. Não digo isso para... Eu sei que ele recebe isso com humildade. Homem de Deus. Mas o fato é, irmãos, que nós, eu me incluo nisso, que nós temos vivido distantes daquilo que Deus gostaria para que a sua igreja vivesse. Distante. Porque o desejo de Deus é que eu e você chegássemos ali no Aristides Maltês, estendesse a mão e as pessoas fossem curadas em nome de Jesus. Se Jesus estivesse aqui, não seria assim? Não seria assim? Ele não chegaria em qualquer hospital, qualquer lugar ali e diria assim: sejam curados. E eles seriam curados? Lembra Jesus? Ele vinha andando e em uma aldeia, 10 leprosos, que poderiam ser 10, eu acho que ninguém contou, acho que eles tinham mais ou menos 10. Falaram com Jesus e Jesus, vá, sejam limpos e mostrem lá para os sacerdotes. E eles foram, e quando eles estavam indo, perceberam que eram curados. Tudo bem que Jesus era Deus, mas naquele momento Jesus era homem também. E com certeza a mão de Deus aprovava Jesus em tudo que ele falava, e Deus os curava. E é assim a igreja. Eu e você temos esse poder dado por Deus. Que poder? De curar as pessoas? Não! De fazer com que Deus dos céus olhe para nós, tenha prazer na nossa vida, e Ele vai fazendo aquilo que a gente pede que Ele faça. Primeiro item é o do arrependimento. Romanos 1, 20. Eu vou ler só 2 versos para a gente terminar. 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se conhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, olhe para mim, por favor. Se você não conhece a Deus, se você, por algum motivo, não tem compreensão da vontade, dos mandamentos de Deus, isso não é culpa de Deus, isso é culpa sua. Porque está tudo aí, revelado, está tudo dito. E hoje, mais ainda, que é, temos a Bíblia em diversas versões, em português, em inglês, temos tudo que a gente precisa para conhecer a vontade de Deus. A Bíblia, irmãos, se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão ver que a existência da Bíblia é algo milagroso, porque Deus fez questão de que esse livro permanecesse, para nos ajudar, nos dar compreensão, através dele a gente compreender a sua revelação, a gente entender no nosso próprio idioma quem é Deus, o que Deus espera da gente, o tamanho da misericórdia dele, o que ele fez por nós. No entanto, muitos de nós têm a Bíblia em casa como objeto de enfeite. Ou lemos a Bíblia quando alguém na igreja diz livro tal, capítulo tal, verso tal. E a gente não entende o valor, a preciosidade, a graça e misericórdia de Deus manifestada num livro precioso. Quando alguém tem uma profissão, é um advogado, alguém psicólogo, né? São pessoas que leem muito, né? Eles pegam aqueles livros ali e eles mergulham naquele universo ali. Por quê? Porque eles precisam daquela informação. Em relação à palavra de Deus, irmãos, muitas vezes isso não tem a mesma intensidade. Muitas vezes, muitos de nós
se interessa em tantas outras coisas. Assistir um filme, como é que o pessoal diz, das séries? Como? Maratonar, né? Aí fica o dia inteiro assistindo televisão, vendo um filme interessado naquilo, mas não toca na palavra de Deus, trocando o que é eterno pelo que é temporal, por alguma coisa que é só agora que a gente tem aquele prazer, mas aquilo que é eterno, a palavra de Deus, passarão, quem pode completar? Os céus, mas nunca passará. E, no entanto, a gente. Irmãos, será que temos alguma coisa do que nos arrependemos diante de Deus? Será que poderemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa porque eu não dou atenção devida à sua palavra? Que muitas vezes eu tenho até tempo, mas eu prefiro fazer outras coisas. Senhor, me perdoe. Senhor, eu lamento, porque eu sou carnal, eu sou inclinado aos desejos da minha carne. Eu gosto de curtir, de me divertir, de cinema, mas eu não gosto da sua palavra, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a me converter, meu Deus, porque eu não sou convertido. Eu sou alguém que entendo até a sua proposta, a sua palavra, mas meu coração não é teu, Senhor. Será que a gente tem coragem de fazer isso, irmãos? Ou a gente prefere viver se iludindo e no último dia ouvir, não vos conheço? Há tempo ainda de nos convertermos verdadeiramente, porque o Espírito de Deus, nesses dias, ainda está nos chamando à realidade da palavra de Deus. Mas muitos sequer ouvem. Entra por um ouvido, sai por outro. Outros fazem dos cultos, das reuniões, momentos de, vou usar o termo, onde vai socializar, conversar, abraçar, acabou. Claro que é importante tudo isso. É importante a amizade, é importante a comunhão, é importante tudo isso. Mas primeiro é o Senhor. Porque sem Ele, Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus disse isso, que sem Ele, nós, por mais que façamos, não podemos fazer nada. Nossa comunhão é segura nele. É dele que parte nossa comunhão, é dele que parte a nossa amizade, é dele que parte a comunhão no lar, o casamento, os filhos, a paz. Muitos irmãos hoje, muitos pastores, inclusive, vivem uma vida terrível com os seus filhos, porque não observaram a palavra lá atrás. E muitos exemplos foram dados, como o exemplo de Eli com seus 2 filhos, que não criou seus filhos bem, e eles morreram. E quem matou eles foi o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, da mesma maneira, levaram fogo estranho, eles foram orientados e tudo, eles sabiam que Deus não aceitava fogo estranho, mas eles levaram fogo estranho, ignorando a pessoa de Deus, e muitos de nós somos assim, irmãos. Não criamos os nossos filhos aos pés do Senhor, não admoestamos, não conduzimos de acordo com aquilo que o Senhor disse que é para fazer, e quando chega o momento que o menino se desvia, que a menina faz isso ou aquilo, nós queremos correr para poder resolver com oração, que não vai resolver. Infelizmente, infelizmente, o tempo não corre a nosso favor. E eu já não consigo andar muito, me aprofundar muito, tenho muitas coisas para falar, mas à medida que o tempo for passando e que as oportunidades forem chegando, eu vou compartilhando com os irmãos de acordo com aquilo que o Espírito Santo me inspirar para falar com os irmãos. Quando eu vou pregar, irmãos, eu me prostro diante do Senhor e analiso a minha própria vida, porque eu não quero ser achado hipócrita diante de Deus. E eu tenho muito do que me arrepender.
fiz e faço muitas coisas erradas. Mas o problema de Deus, o nosso problema, melhor dizendo, não é o pecado. O nosso problema é a falta do arrependimento. A Bíblia nos recomenda a não sermos como Esaú. Esaú, de esqueci agora, do irmão de Jacó, né? Filho de Isaac. Não sei, o livro de Hebreus fala isso, não seja como Esaú, que buscou arrependimento com lágrimas, e em seu coração não encontrou um lugar de arrependimento. Então, o problema da gente não é o pecado, o Senhor sabe que vamos pecar. O problema da gente é a falta do arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu largo o pecado. Eu digo, não, ainda que ele tente voltar alguma vez, eu vou resistir, não vou ter prazer naquilo. E um dia, o meu corpo será transformado, diga glória a Deus, e terei um corpo de glória, livre do pecado. Porque eu odeio o pecado. Odeio tudo aquilo que me afasta do meu Senhor. Mas tem gente que gosta do pecado e não confessa. A Bíblia diz que se eu confessar, não é assim que fala o texto? Quem pode dizer o resto? Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas se eu não confesso, se eu não digo ali, Senhor, eu sou essa pessoa, Senhor, eu falo mal do meu irmão, sim. Tem pessoas que eu não gosto e que eu passo por ele e por mim eu não falava e dou as costas. E ele vem de um lado, eu digo, vem aquele cara ali, eu vou para o outro lado. Senhor, eu sou uma pessoa que desobedece a sua palavra. Senhor, eu sou uma pessoa que às vezes a sua palavra está sendo ministrada e eu estou contando quantos bichinhos tem aqui que eu não quero ouvir. Porque ela dá agonia nos meus ouvidos. Eu não quero ouvir a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, quebranta meu coração e me converte, Senhor. Que a sua palavra encontre abrigo no meu coração. Porque todo mundo, irmão, tem problema. Todo mundo peca. Amém? Todo mundo peca. O problema não é o pecado, o problema é a falta do arrependimento. Quando Jesus começou a pregar, ele dizia o quê? João Batista, né? E Jesus também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e creis no Evangelho. Arrepender. Jesus não chegou para você dizendo assim, todo mundo agora, pare de pecar aí, porque... Não foi. Ele sabe da nossa condição. Ele sabe. Ele disse para aquela mulher, né, a mulher pecadora, olhe, vai, não peque mais, para não acontecer coisa pior. Para aquela mulher, pontualmente. E para a gente ele diz a mesma coisa, olhe, vá e não peque, rapaz. Se arrependa. Peça a Deus que Ele vai te ajudar, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ah, sabe o que é? É que eu não resisto a um filme de adulto na televisão. Misericórdia. Quantos crentes estão envolvidos por pornografia, tantas essas coisas? Confessa! Confessa! Que Deus, o Espírito Santo, vai te ajudar a superar e vencer essa fraqueza. Confessa, admita diante de Deus que você é fraco. E se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu sou invejoso, eu sou egoísta, eu não presto para nada. E o Senhor já sabia de tudo isso, mas eu estou aqui, Senhor, confessando, me limpa, eu não quero ser assim. Eu não amo essas coisas. Fazendo assim, irmãos, quando nós orarmos, o Senhor vai responder. O Senhor vai responder. E a gente vai estar aqui orando. E as pessoas serão atraídas pela presença de Deus a esse lugar. Atraídas a Ele. E o seu lar, sua família, sua vida pessoal, tudo vai ser transformado porque, inexplicavelmente, Deus trará paz ao seu coração. Não é isso, Isa? Isa testemunhou outro dia aqui, que estava numa situação complicada, com o pastor Neto, com a própria vida dela, e ela estava cheia de paz. E é assim que o Espírito Santo faz. É assim que Deus faz com aqueles que o buscam, aqueles que abrem o seu coração para que ele habite. Você quer fazer isso hoje? Abre o seu coração. Abre o seu coração.